quem fala é Passos e hoje eu vou falar dos melhores jogos, o top 10, na minha opinião, de grandes jogos que vocês devem jogar no Game Pass. Alguns jogos estão apenas na lista de console, mas todos fazem parte do Game Pass. Vamos começar em ordem regressiva, trazendo os jogos menos conhecidos e terminando a lista com os jogos que eu mais gosto. E o 10º da lista é o Record of Lodoss War, Diddly in Wonder Labyrinths. Record of Lodoss War, Diddly in Wonder Labyrinths é um jogo de RPG de ação que foi desenvolvido pela Team Ladybug e co-publicado pela Plasmi e Why So Serious para Microsoft Windows. Versões para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S também foram lançados. É baseado na série Record of Lodoss War de Ryo Mizuno, ocorrendo antes dos eventos de Daedalic of the Covenant. Você controlando a High Elf Diddly, que se encontra em um estranho labirinto interconectado cheio de seus antigos inimigos e companheiros. O jogo se concentra na exploração e busca de itens e power-ups, inspirando-se em jogos como Castlevania Symphony of the Night e Ikaruga, lutando contra chefes e mini-bosses. A ideia de Lodoss of War, Diddly in Wonder Labyrinths surgiu quando a Plasmi foi abordada por um editor dos romances de mesmo nome e revisou o material de origem. Sob a supervisão de Mizuno, a Plasmi decidiu surgir com o projeto depois de ver que tanto o material quanto a arte da Team Ladybug andavam juntos. O jogo é inspirado no Symphony of the Night e em Ikaruga, enquanto ambos os níveis de jogabilidade foram projetados para refletir seu conceito de história em torno da exploração. O título foi lançado pela primeira vez via Steam no Early Access em março de 2020, antes da versão completa, e recebeu várias atualizações em 2020 e 2021, que introduziram novos estágios, ajustes e jogabilidade em modo de jogo. O 9º item da lista é o Moonlighter. Moonlighter é um RPG de ação com elementos roguelite sobre Will, um lojista que sonha em se tornar um herói. Para ganhar a vida, Will precisa se aventurar nas masmorras perto de sua cidade, derrotar inimigos estranhos e obter itens que ele possa vender em sua loja. Gerenciar o ouro destas vendas com sabedoria é a única maneira dele se tornar forte o suficiente para abrir a masmorra final. Moonlighter tem masmorras geradas proceduralmente, chefes extremamente difíceis, muitos itens únicos, montanhas de ouro, muitos inimigos bobos e interessantes, e apenas uma loja no centro de tudo. Moonlighter tem uma natureza dupla, em sua essência um roguelite de ação focado em combate, pilhagem e exploração de masmorras geradas proceduralmente. No entanto, para ficar mais forte e se tornar um herói, o jogador precisa de ouro, muito ouro. Para obtê-lo, ele precisa vender os itens que encontrarem nas masmorras e vestir sabiamente suas economias em atualizações da loja. Novos equipamentos, adições de cidade para progredir. The Outer Worlds. The Outer Worlds é um jogo de RPG de ação com perspectiva em primeira pessoa. No início do jogo, o jogador pode criar seu próprio personagem e desbloquear uma nave, que atua como um espaço central do jogo. Embora o jogador não possa controlar sua nave diretamente, ela serve como um ponto de viagem rápida para acessar diferentes áreas do jogo e atua como um espaço inventário persistente do jogador. O jogador pode encontrar e recrutar personagens não jogadores como companheiros que têm sua própria missão e história pessoais. Ao acompanhar o jogador, os companheiros atuam como auxiliares no combate. Cada companheiro tem suas próprias habilidades individuais e ataques especiais, e eles também podem desenvolver suas próprias especializações em habilidades.
Ao explorar, o jogador pode trazer até 2 companheiros ao lado deles, enquanto o resto fica na espaçonave. O jogador pode tomar várias decisões de diálogo que podem influenciar que caminho e rumo toma a história. Eles também podem responder aos NPCs de várias maneiras, como agir de forma heróica, sádica ou irônica. O jogo é desenvolvido pela Obsidian Entertainment e publicado pela Take-Two. Embora a Obsidian estivesse em andamento para ser adquirida pela Microsoft no momento do anúncio do jogo, o projeto estava em desenvolvimento antes desse ponto, e a Take-Two havia garantido os direitos de publicação antes da oferta da publicação da Microsoft. Tim Kaine e Leonard Brodsky, não sei se a pronúncia está certa, os criadores da série Fallout, serviram como diretores do jogo, inspirando-se em Fallout, Firefly, Futurama, Deadwood e True Grit. A dupla de diretores escreveram o jogo com uma combinação de morbidez sombria, do próprio Boyarsky, e a tolice de Tim, e esperavam buscar um equilíbrio entre tolice e drama ao criar um tom e a narrativa do jogo. As opções românticas foram inicialmente consideradas, mas ao longo da produção, esta opção foi cortada pelo estúdio. O próximo da lista é o jogo Hades. Hades é um jogo roguelike da Supergiant Games, criadoras de Bastion, Transistor e Pyre. Você joga com Zagreus, filho imortal de Hades, em sua busca para escapar do submundo. Hades é um dungeon crawler desonesto no qual você desafia o deus dos mortos enquanto abre caminho para sair do submundo do mito grego. Achamos que combinar os melhores aspectos do nosso jogo, anteriormente incluído a ação acelerada de Bastion, a rica atmosfera e profundidade de Transistor e a narrativa baseada em personagens de Pyre. Nunca é a mesma experiência, 2 vezes. Cada vez que joga, você combina o poder divino de vários deuses do Olimpo com o seu de novas maneiras. Enfrenta uma grande variedade de desafios diferentes e desvenda mais da história com nossa arte premiada. Áudio e narrativa. Você pode jogar não apenas por dezenas de horas, mas por centenas de horas, enquanto ainda descobre novas construções de personagens e eventos da história. E aqui nós chegamos no meio da lista com o jogo Rage 2. Rage 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Avalanche Studio em conjunto com ID Software e publicado pela Bethesda. O jogo é a continuação do jogo de 2011, o Rage. O jogo foi lançado para Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One em 2019. Recebeu críticas mistas dos críticos, com elogios por seu combate, mas críticas por sua história, personagem e jogabilidade de mundo aberto. Os jogadores assumem o controle de um Ranger chamado Walker, que é livre para explorar o mundo aberto apocalíptico do jogo. Os jogadores recebem controle sobre alguns dos atributos de Walker, como gênero, habilidade ou trajes. Walker é capaz de empunhar várias armas de fogo, ferramentas para lutar contra os inimigos. Os jogadores podem desenvolver as habilidades de Walker com poderes baseados em nanotrite, através de um modo chamado Overdrive. As armas de Walker causam mais dano, os inimigos perdem mais energia e são curados constantemente, fornecendo aos jogadores uma maneira agressiva de derrubar os inimigos. O jogo apresenta combate veicular, incluindo caminhões, bugs e girocópteros, podendo o jogador dirigir qualquer veículo no mundo do jogo. Aqui nós entramos no quarto da lista, e esse é muito emocionante para mim, porque a história realmente é tocante. É Ori and the Blind Forest. Ori and the Blind Forest. Ele conta a história de um jovem órfão destinado ao heroísmo através de um action platform
visualmente deslumbrante, criado pela Moon Studio para Xbox One e PC. Apresentando obras de arte pintadas à mão, performance de personagens meticulosamente animada e uma trilha sonora linda orquestrada, Ori and the Blind Forest explora uma história profundamente emocionante sobre amor e sacrifício e a esperança que existe entre todos nós. Ori é um jogo de plataforma de ação e aventura magistral que combina jogabilidade exploratória com uma narrativa emocionante de partir o coração. Alimentado pela Unity Engine, Ori combina belos visuais e uma trilha sonora cinematográfica para experiência inesquecível. Situado em um ambiente de fantasia único, o jogo é uma oferta independente de alguns especialistas compararam a Meu Amigo Totoro, Princesa Mononoke e Shield of Light. A primeira filmagem do jogo foi disponibilizada ao público na conferência da E3 de 2014. Entramos pertinho da reta final, né? Com o Dead Cell. Dead Cell é um jogo de plataforma de ação inspirado em Castlevania, um roguelite que permite que você explore um castelo extenso em uma constante mudança, supondo que você seja capaz de lutar contra seus guardiões. Para vencer o jogo, você terá que dominar o combate Soulite 2D, a ameaça sempre presente da morte permanente, sem checkpoint. Mate, morra, aprende e repita. Publicado pelo estúdio independente Motion Twin, o jogo foi lançado para Linux, Mac, Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One em 2018. Para celulares iOS, ele foi lançado em 2019 e para Android em 2020. No jogo, o jogador assume o papel de uma criatura amorfa, chamada de O Prisioneiro. Como o prisioneiro, o jogador deve lutar para sair de uma ilha doente para matar o rei da ilha. O jogador ganha armas, tesouros e outras ferramentas através da exploração dos inimigos gerados proceduralmente, usando-os para lutar contra várias criaturas mutantes. Dead Cell usa um sistema de morte permanente, fazendo com que o jogador perca todos os itens e outras moedas cada vez que o jogador morre. Agora entramos no nosso top 3 e vamos começar com ele com Terraria. O próprio mundo está ao seu alcance e quando você luta pela sobrevivência, fortuna e glória. Mergulhe em extensões cavernosas, procure inimigos cada vez maiores para testar a sua coragem em combate ou construa sua própria cidade no mundo de Terraria. A escolha é sua. Misturando elementos de jogos de ação clássica com a liberdade de criatividade no estilo sandbox, Terraria é uma experiência de jogo único, onde tanto a jornada quanto o destino são tão únicos quanto os próprios jogadores. Cada mundo terrariano está repleto de matéria-prima, esperando para serem coletadas, transformadas e utilizadas, juntamente com o sistema de criação. São tão ilimitadas quanto a sua imaginação. Terraria está repleto de vida, tanto amiga quanto inimiga, que você encontrará em suas expedições, exércitos nefastos, facções de guerreiros, chefes épicos, espreitam nas sombras também, procurando rasgar você membro a membro. Se isso não for o suficiente, parece que a própria lua se colocou contra você. E de que adianta toda essa exploração, coleta e luta sem um lugar para chamar de lar? Com uma imensa caixa de ferramentas de material e equipamento à sua disposição, o único limite para construir Terraria é a sua criatividade. Construa uma casa simples, uma fortaleza imponente, um sistema mecânico complexo ou talvez apenas uma estátua sua. Como é verdade em toda Terraria, a escolha é sempre sua. E o número 2 da lista, Fallout 4. Fallout 4 é um RPG pós-apocalíptico desenvolvido e publicado pela Bethesda. O quinto grande episódio da série de Fallout, 8º no geral.
Foi lançado no Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One em 2015, exceto no Japão, onde foi lançado em dezembro do mesmo ano, devido à exigência do país de censurar algumas imagens e referências da guerra atômica, quanto ainda mantendo a trama intacta. Uma versão VR foi lançada em 2017 e é tratada como um jogo independente. A história de Fallout 4 se concentra em um casal, o único sobrevivente do Vault 111, enquanto ele ou ela procura por seu filho desaparecido Shaw. Fallout 4 se passa dentro e ao redor da área de Boston de 2287, 10 anos após os acontecimentos de Fallout 3. Ao longo do caminho, o único sobrevivente descobre um mundo com medo de uma misteriosa organização conhecida como Instituto, consumido pela paranoia de uma raça de seres humanos robóticos, mas também biológicos, conhecidos como sintetizadores. Como resultado da narrativa focada em sintetizadores, o único sobrevivente, assim como o jogador, se depara com questões éticas, como até que ponto as pessoas devem experimentar a ciência, a moralidade de criar máquinas vivas, sencientes, que expressam emoções e sofrimentos, e o que significa ser humano. Elementos da história de jogos anteriores estão presentes, principalmente de Fallout 3. A história principal de Fallout 4 leva a elementos da missão de Replicant Man de Fallout 3. E finalmente chegamos ao número 1 da nossa lista, em minha humilde opinião, Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins é a 10ª série principal da série de Assassin's Creed desenvolvida pela Ubisoft e foi lançada mundialmente em 2017. O trabalho no jogo começou em 2015, antes do lançamento de Assassin's Creed Syndicate. A Ubisoft Montreal é o estúdio de desenvolvimento líder em Origins, com a equipe composta por muitas das pessoas que trabalharam anteriormente em Assassin's Creed 4, Black Flag. O jogador assume o papel de um Medjay chamado Bayek e sua esposa Aya, enquanto eles trabalham para proteger o povo do reino Ptolomeico durante um período de agitação generalizada. O faraó Ptolomeu XIII luta para manter seu governo enquanto nutre ambições de expansão. Seu reino, sua irmã Cleópatra, recentemente deposta, começa a reunir forças leais para lançar um contragolpe contra Ptolomeu. E frequentes incursões no reino pela República Romana sob o comando de Júlio César leva a temores de uma invasão iminente. O papel de Bayek como Medjay coloca ele e Aya em contato com as forças secretas que manipulam esses eventos e se tornam os primeiros assassinos. Bom, é isso aí, gente. Esse foi o meu top 10. Coloca aí na descrição qual é o top 10 de vocês do Game Pass e pensem em assinar o serviço. Eu falo isso por experiência própria, é um serviço realmente divertido, que vai valer a pena para vocês e vocês vão poder testar os itens dessa lista, mesmo sem instalar, só rodando pelo xCloud. Bom, agradeço, deixem um like aí se vocês gostaram do vídeo, pensem em se inscrever no canal para mais vídeos como esse e até breve.